Deus é o único que pode nos curar. Ele é o único que pode nos curar de nossas doenças e nos libertar de nossos pecados. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É preciso reconhecer que Deus é o nosso Deus que cura. Salmos 103, 3 diz: Ele é o que cura todas as tuas doenças. Deus foi o primeiro a nos curar, pois nada é impossível para Ele. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, Ele nos cura e nos liberta do pecado, nos dando a força para vencer qualquer doença. Devemos buscar a cura de Deus por meio da oração. Quando oramos a Deus, Ele nos ouve e responde às nossas necessidades. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz: Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Devemos buscar a cura de Deus de todo o coração e esperar que Ele nos responda. Devemos acreditar que Deus irá nos curar. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir abundantemente todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus nunca nos deixará desamparados e nos curará quando clamarmos a Ele em fé. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele está trabalhando para nos curar de todas as doenças e nos libertar principalmente dos nossos pecados. 2. Deus é fiel e justo e nos salva de nossos pecados. Em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24 diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O Salvador Jesus Cristo é a manifestação do amor de Deus. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para nos trazer salvação e libertação. Jesus é a luz que nos leva para fora das trevas do pecado e nos aproxima de Deus. A mensagem de Jesus é que Deus nos ama tanto que enviou seu Filho para nos salvar. Jesus Cristo veio para nos redimir. Ele nos dá a chance de experimentar a vida eterna e escapar do juízo eterno. Através do sacrifício de Jesus, somos reconciliados com Deus e podemos ter acesso à sua graça. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e só Ele pode nos salvar. Jesus Cristo é nosso Salvador. É através de sua morte e ressurreição que somos libertos do pecado. Por meio do sacrifício de Jesus, somos restaurados e reconciliados com Deus. Portanto, a mensagem de Cristo é de que Deus nos ama e nos salva por meio de seu Filho. Que possamos todos abraçar essa mensagem e experimentar a liberdade que Jesus nos oferece. 3. Deus nos convida a nos aproximarmos dele. Salmos 145, verso 18 diz: O Senhor é próximo de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus nos convida a nos aproximarmos dele de todo o coração. Ele nos ama e deseja que nos tornemos mais próximos dele através de nossa alma e em nossas ações. Deus nos mostra o seu amor e misericórdia a cada dia. Quando nos aproximamos dele de todo o coração, ele nos abençoa mais do que imaginamos. Deus nos chama para nos aproximarmos dele por meio de oração, leitura da sua palavra e adoração. Estes são meios pelos quais podemos nos aproximar dele. Deus nos convida a nos aproximarmos dele em um relacionamento íntimo. Quando nos aproximamos dele de todo o coração, nos tornamos mais como ele e descobrimos novas dimensões de sua grandeza. Deus nos convida a nos aproximarmos dele com todas as nossas forças, pois ele deseja nos abençoar com sua presença, amor e graça. Se nos aproximarmos dele de todo o coração,
Ele nos recompensará com sua misericórdia e graça. Quarto, a graça de Deus nos salva e nos cura. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus nos salva quando aceitamos a salvação que vem através da fé em Jesus Cristo. Primeiro, é importante entender que a salvação não vem das obras, mas é dom de Deus, como vemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Através da fé em Jesus Cristo nós somos justificados e recebemos a graça de Deus. Segundo, a fé em Jesus Cristo nos permite ter uma relação pessoal com Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça e nos concede a salvação. O batismo é um símbolo da justiça que vem pela fé e nos traz uma boa consciência para com Deus. Assim, a salvação é possível através da fé em Jesus Cristo e através da aceitação da graça de Deus. A graça de Deus nos liberta do pecado, nos dando uma nova vida. Tito capítulo 2, versículos do 11 ao 14 diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, seu, zeloso e de boas obras. A graça de Deus é uma dádiva maravilhosa que nos liberta do pecado e nos dá uma nova vida. Primeiro, a graça de Deus nos salva do pecado, nos livrando de suas consequências e nos dando a capacidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Segundo, a graça de Deus nos dá uma nova vida, nos capacitando para servir a Deus e nos dando as ferramentas para caminhar em santidade e justiça diante dele. Assim, a graça de Deus nos permite sermos libertos do pecado e viver uma vida de liberdade, alegria e propósito. O Espírito Santo nos dá o dom da fé para nos aproximar de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos dá o dom da fé para cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Primeiro, o Espírito Santo nos dá a capacidade de crer em Jesus como nosso Salvador. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé em Jesus é o primeiro passo para aproximar-se de Deus. O segundo passo é quando o Espírito Santo nos dá força e discernimento para obedecer a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz: porque os que vivem de acordo com a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Com o auxílio do Espírito Santo, podemos seguir os mandamentos de Deus e nos aproximarmos dele. Portanto, o Espírito Santo nos dá o dom da fé para nos aproximarmos do Senhor. Este dom nos permite crer em Jesus como nosso Salvador e nos dá discernimento e força para obedecermos a Deus. A graça de Deus nos ensina a nos arrepender de nossos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 21, diz: anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam e se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20, nos ensina que Deus nos dá a escolha de obedecer os seus mandamentos e viver uma vida próspera, ou desobedecer e sofrer as consequências. Já em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos ensina que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esta mensagem nos ensina que precisamos nos arrepender de nossos pecados para receber a graça de Deus e alcançar a vida eterna. A graça de Deus nos torna justos diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículos do 22 ao 24 diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, como já vimos. Esta graça nos permite ser justos diante de Deus e sermos aceitos em seu reino. Primeiro, é importante entender que a justiça de Deus é revelada através do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essa justiça é a resposta de Deus ao pecado do homem e é a única forma de sermos aceitos diante de Deus. Segundo, a graça de Deus nos torna justos diante de Deus. Esta justiça é dada por Deus, não por nossos próprios méritos ou esforços. Deus nos dá a graça de nos aceitar como seus filhos através da fé em Cristo. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Cristo são aceitos por Deus e são justos diante dele. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Portanto, devemos confiar em Deus que nos liberta dos nossos pecados e nos torna justos diante do Senhor. A graça de Deus nos permite acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 18, a palavra diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A graça de Deus nos concede o perdão dos nossos pecados, pois essa graça nos oferece reconciliação com Ele, restaurando a nossa relação com Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, porque quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Assim Deus nos oferece a graça por meio de Jesus Cristo, que nos dá acesso a Ele e nos reconcilia com Ele. A graça de Deus nos ensina a obedecer a Deus e a viver uma vida santa. Em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, o Espírito Santo fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Mais uma vez afirmamos que a palavra de Deus nos ensina que nós fomos salvos pela graça de Deus, não por obras. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Não importa o que façamos, a salvação vem através da fé e da graça de Deus e não por nossos méritos, por nossas obras. Além disso, a palavra de Deus nos ensina que a obediência à sua palavra e a maneira de viver é uma vida santa. A lei de Deus é justa e boa, conforme vemos em Salmos capítulo 19, versículos do 7 ao 9. E aqueles que obedecem à sua lei farão o bem e amarão as pessoas, conforme Jesus fala no Evangelho de Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao versículo 39. Deus nos ensina como viver de forma santa e nos lembra que obedecer à sua palavra é essencial para viver uma vida plena e feliz. A graça de Deus nos ajuda a resistir ao maligno. Em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12, a palavra do Senhor diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
esse texto nos leva a entender que precisamos nos submeter a Deus para resistir às tentações do diabo. Precisamos lembrar que Deus nos ajuda a vencer toda e qualquer situação. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: ninguém é tentado acima do que pode suportar, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas juntamente com a tentação vos dará também um escape, para que a possais suportar. Deus nos dará as ferramentas necessárias para resistir à tentação e vencer a luta. A graça de Deus nos cura de todas as enfermidades. A Bíblia nos ensina que a graça de Deus nos cura de toda enfermidade. O salmista Davi escreveu: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confia o meu coração, dele vem o meu socorro. Salmo 28, verso 7. A Bíblia nos ensina que Deus nos dá a cura para todos os nossos problemas. O profeta Jeremias escreveu: porque o Senhor é o meu Deus, o Deus que me dá a salvação. Por isso me alegrarei em Deus e exultarei no meu Deus, porque ele me vestiu de roupas de salvação, me cobriu de vestes de júbilo. Jeremias capítulo 51, versículo 51. A graça de Deus nos cura de toda enfermidade, não importa o que possamos enfrentar. O livro de Isaías nos ensina: ele curará a tua enfermidade e te restaurará da tua prisão. Isaías capítulo 61, versículo 1. Não somos curados por nossas próprias forças, mas pela graça de Deus. A Bíblia nos ensina que ninguém pode ser curado por seus próprios esforços, porque o Senhor é o que cura. Salmo 103, 3. Deus nos cura através do seu amor, misericórdia e graça. Por meio de sua graça, somos libertos de todos os nossos problemas e enfermidades. A graça de Deus nos ajuda a perseverar na fé e a manter-se firme. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus nos permite confiar em seu amor por nós, mesmo quando não conseguimos entender por que as coisas acontecem da maneira que acontecem. Somos capazes de confiar que Deus está no controle, mesmo quando não conseguimos ver o rumo que Ele está nos levando. Apesar de todas as adversidades e dificuldades que possamos enfrentar, Deus nos ensina a perseverar com a ajuda da sua graça. Através do Espírito Santo, Ele nos dá a força necessária para enfrentar as circunstâncias difíceis e nos ajuda a nos lembrar que o seu propósito maior é nos guiar para a vitória final. Por meio de Jesus Cristo, podemos ter a confiança de que Deus está no controle e que Ele nos ama e nos levará para onde nós precisamos para cumprir o seu propósito. Portanto, acreditamos que Deus responde às nossas orações e nos cura de nossas enfermidades. Ele é o nosso Redentor e nosso Pai Celestial que ouve e responde às nossas orações. Deus é poderoso e sua bondade não tem limites. Acreditamos que é possível obter a cura de Deus através de nossas orações e da fé em sua soberania. Também acreditamos que Deus pode nos curar por meio de outros meios, como medicina, terapias e outras formas de tratamento. Acreditamos que Deus pode usar esses métodos para nos curar em seu tempo e de acordo com a sua vontade. Acreditamos que Deus irá nos ajudar a encontrar os tratamentos certos e nos dar a sabedoria para lidar com as enfermidades que possamos ter. Então, possamos confiar plenamente na vontade, nos desígnios e nos propósitos do nosso Deus para a nossa vida.